que é o refluxo ureteral, quando e como tratar. Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com seus amigos se gostaram do vídeo. Bom, eu vou falar sobre o refluxo ureteral ou refluxo vésico ureteral. É um nominho meio estranho, mas isso é uma doença que acomete normalmente crianças, né? E que pode gerar bastante complicações e consequências durante a vida. Bom, para vocês entenderem o que é essa doença, eu preciso explicar como funciona normalmente o rim, a bexiga e os ureteres, como é que é o funcionamento normal disso daí. Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui para vocês o desenho da anatomia renal, que tem o rim em cima, a bexiga embaixo e esses dois tubinhos que ligam o rim e a bexiga, que são os ureteres. Então, normalmente, a urina é produzida no rim e ela vai descer pelos ureteres, vai chegar na bexiga, a bexiga vai encher e ela vai ser esvaziada. Quando der vontade, né, você vai lá no banheiro e esvazia a bexiga. Só que a urina que chega na bexiga, ela não pode voltar para o rim. Então existe uma válvula no final do ureter, à medida que ela chega ali na bexiga, que impede esse refluxo, ou seja, que a urina reflua de volta para o rim. Então quando a bexiga enche, ela vai comprimindo esse ureter e não deixa com que ela entre de volta no ureter e volte para o rim. Em condições normais, a urina vai do rim para a bexiga, mas ela não pode da bexiga para o rim, ela só pode da bexiga para fora. Então, o refluxo vésico ureteral é isso, o refluxo da bexiga para o ureter. Vésico é de bexiga para o ureter. E ele é classificado em vários graus. As causas são as mais variadas, né? Pode acontecer em até 1 a 2% das crianças, pode ser alguma coisa genética, pode ser alguma malformação, mas também não é uma doença muito comum. Mas 1 a 2% é um número que dá para a gente ver bastantes casos no consultório, principalmente para quem lida com pediatria ou com cirurgia pediátrica, urologia pediátrica. Mas a maioria dos casos eles vão ser de graus mais leves e não vão precisar de cirurgia. Então, o refluxo é classificado em 5 graus. Então, vou deixar aqui um desenho para vocês verem desses graus, né? Então, normalmente o grau 1 é aquele que tem o refluxo por um pedacinho do ureter só. O grau 2 é aquele que vai até o rim, o grau 3 o rim com um pouco de dilatação, o grau 4 mais dilatação e o grau 5 é aquele que dá uma dilatação muito grande e o ureter fica todo torto, né? Porque já está inchado demais. Esse diagnóstico, essa classificação, a gente faz através dos exames diagnósticos. Então, como funciona? Principalmente através das infecções urinárias. A criança começa a ter infecção ali, pode ser às vezes até com recém-nascido, com 1, 2 anos de idade, e você tem que investigar, porque não é comum uma criança ter infecção urinária. E se ela tem uma infecção urinária com febre, é menos comum ainda e maior a necessidade de investigação. Então, nesses pacientes, você vai fazer ali o exame de urina, né? Vai diagnosticar, vai tratar a infecção e depois você tem que fazer a investigação por imagem. Então, você faz um ultrassom e às vezes o paciente tem um grau maior de refluxo, já vai ter um inchaço do rim, então você vai comprovar tem alguma coisa errada, mas o diagnóstico padrão é feito por um exame chamado uretrocistografia, que é quando você injeta um contraste, né, um líquido contrastante dentro da bexiga, enche ela de contraste. Em condições normais, esse contraste não vai voltar para o rim, como eu falei. Se houver o refluxo, ele começa a voltar para o rim nesses mais variados graus. Então você consegue ter o diagnóstico e já a classificação do refluxo. Vou deixar aqui um desenho para vocês de uma uretrocistografia. Você pode olhar ali do lado esquerdo, tem a setinha, onde dá para ver a bexiga, essa bolinha branca embaixo, que está cheia de contraste, e o contraste subindo pelo ureter até o rim. Então esse é um refluxo grau 3. Então você faz o diagnóstico e você tem aí essa situação do refluxo e você vai proceder ao acompanhamento e tratamento. Também uma das principais complicações do refluxo é que essas infecções que vão dando no ureter e no rim, elas podem começar a causar cicatrizes e danos ao rim. Então você normalmente também faz um exame chamado cintilografia renal, que ele vai injetar um marcador radioativo, né, mas não é nada perigoso, é um exame bastante seguro, essa radiação é muito pequena e essa radiação é captada pelo aparelho e ele vai determinar para a gente o funcionamento do parênquima, ali, das células do rim e dizer se já existe cicatriz, o tanto de cicatriz que existe e como foi afetado esse rim, porque às vezes a criança já chega com várias infecções e já tem boa parte do rim destruída, então você tem que quantificar isso para poder avaliar isso futuramente e para poder definir o tratamento também, né? Então a maioria dos pacientes com refluxo de grau 1 até 3
eles vão ter uma resolução espontânea até os 5 anos de idade, principalmente se você descobre no começo. A maioria você vai fazer só um acompanhamento e não vai precisar fazer nada. E esse acompanhamento normalmente engloba o tratamento e a prevenção dessas infecções, porque o problema são as infecções urinárias que chegam no rim. Cada infecção que a criança tem é um pedacinho de rim que ela vai perdendo. Então você vai acompanhando através dessa uretostografia, através da cintilografia, como eu falei. Começou a ter infecção demais, começou a cicatriz, você vê que a cicatriz do rim está aumentando e está perdendo o tecido renal, aí já está na hora de você mudar o tratamento. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Você vai fazendo profilaxia, né, a prevenção das infecções com antibiótico, orientando a criança a urinar direito, ou seja, sempre esvaziar a bexiga, não ficar acumulando muito xixi ali. E ali, como eu falei, depois de um certo tempo, você vai repetindo os exames, pode ser que esse refluxo resolva sozinho, não precisa fazer nada. Agora, se não resolveu ali até os 8, 10 anos de idade, e ainda está tendo refluxo, e provavelmente você vai precisar fazer o tratamento cirúrgico, tá? Ou como eu falei, se está tendo perda da função renal, muitas infecções febris, a criança está sofrendo por causa daquilo ali, você vai proceder ao tratamento cirúrgico. E também aqueles refluxos de grau 4 e grau 5, que são os mais graves, às vezes você não fica esperando, você já vai operar direto. A cirurgia, ela você que tem que fazer, você tem que reconstruir essa válvula. Então a válvulazinha que impede que a urina volte para o rim está com defeito, então você tem que reconstruir ela. Isso pode ser feito de forma endoscópica, então você coloca um aparelhinho com uma câmera dentro da bexiga e você vai injetar uma substância bem no buraquinho de onde sai a urina, porque ele está meio abertinho, digamos assim, você injeta uma substância ali, ele vai ficar gordinho e ele vai fechar esse canal. Mas assim, não tem perigo de fechar para sempre não, você só deixa ele mais gordinho para a urina vir e não conseguir voltar. Ou seja, você vai tentar recriar essa válvula através da injeção de um material sintético, né? Tem vários tipos de materiais aí, que não vem ao caso, mas isso daí já é amplamente conhecido para a gente que é urologista. Então esses casos costumam resolver também, você não precisa cortar, não precisa fazer nenhuma cirurgia aberta e consegue resolver o refluxo. Mas claro, às vezes isso daí não resolve, ou às vezes o refluxo é tão grave que você vai direto para cirurgia tradicional, que é feita de forma aberta, né, com corte, mas hoje em dia cada vez mais através de laparoscopia, que são aquela cirurgia que você faz os furinhos no abdômen, coloca as pinças e a câmera e você faz a cirurgia. E a cirurgia você simplesmente vai pegar, você vai acabar cortando, você vai reconstruir todo esse túnelzinho, né? Que o ureter entra dentro da bexiga e faz um pequeno túnel ali dentro do músculo para poder criar essa válvula. Tem um resultado muito bom aí, resolução de quase mais de 90% e costuma resolver o problema. Mas é assim, resolve o refluxo. As cicatrizes renais, como eu falei, o que estragou já está estragado no rim. Então é importante que seja acompanhado essas crianças e seja feita a cirurgia na hora certa, não deixar perder todo o rim para poder, não, agora vamos tratar. Não, porque aí o estrago já está feito. Então você tem que monitorizar, cuidar das infecções e, se for o caso, indicar a cirurgia na hora certa para a criança poder ter o rim na vida adulta e não perder nenhum dos rins. E a gente vê ainda hoje em dia bastante adulto que não teve as infecções tratadas, que não tratou o refluxo e já tem o rim todo destruído, todo cheio de cicatrizes por infecções de repetição. Então, hoje em dia, o refluxo ureteral, a maioria dos casos, resolve sozinho. Os que não resolvem, você tem a cirurgia endoscópica e se precisar, na minoria, ainda tem a cirurgia laparoscópica com resultados muito bons. Importante acompanhar sempre o pediatra, cirurgião pediátrico, urologista, se tiver esse diagnóstico. E ocorrendo infecção urinária em criança, você trata, mas é importante você fazer a investigação para saber se ela não tem uma normalidade. Às vezes essa infecção está indicando que possa ter o refluxo, né? Então não deixar passar batido as infecções urinárias em criança, que não é um quadro normal, certo? Então esse era o assunto de hoje, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!